Olá pessoal, aqui Micael Sousa do canal Jogos no Tabuleiro. Pois é, já passaram 3 anos que eu comecei com esta aventura de começar a fazer conteúdos de vídeo aqui para o YouTube sobre jogos de tabuleiro. Sinceramente, eu não tinha grande expectativa do que é que isto seria quando comecei e fico surpreendido por vários motivos. Para já por ter aguentado 3 anos com isto, até agora, por ter conseguido fazer coisas que eu não imaginava que conseguiria fazer de início. Por exemplo, eu tinha muito receio em começar a fazer tutoriais e análises, porque sempre tive a noção que era uma coisa muito difícil de fazer, especialmente quando era sobre jogos mais complexos, mais profundos, mais pesados, que eram jogos que eu gostei, que sempre gostei mais de jogar. Portanto, eu de início comecei a fazer alguns vídeos um pouco mais rápidos, também atabalhoados por falta de experiência, por falta de competências também para fazer isso, coisa que eu espero ter vindo a melhorar. Olá, meu nome é Miguel Sousa e estou aqui a fazer mais um vídeo para o canal Jogos do Tabuleiro. Ao longo do tempo, mas também porque não tinha equipamento e não tinha o conhecimento suficiente para perceber aquilo que era necessário para construir um vídeo. Hoje sei um pouco mais, continuo a fazer imensos erros, imensas asneiras e a aprender cada vez que vou fazendo. E isto tem sido uma experiência para mim fantástica, fazer isto, porque tem sido muito enriquecedora e tem sido uma forma de me automotivar e autodisciplinar para abordar os jogos de um ponto de vista mais sistémico. Tem sido também uma experiência inacreditável pelo lado social. Tem-me permitido fazer atividades com alguns amigos de sempre, de há muito tempo, e vocês podem ver aqui as conversas que vamos tendo aqui, especialmente com o Edgar e com o Hugo. Mas também com... Então, vocês têm essas coisas e eu não. Estás aí de chapéu? Yeah. Vou dar um ar a sério a isto. Mas também conversas de muitas outras pessoas que eu fui conhecendo ao longo destes anos, e eu diria que já estou ligado ao hobby de um modo mais profundo há cerca de 10, 11 anos, mais coisa, menos coisa, e eu consigo localizar isso no... Aliás, eu já jogava muito Magic the Gathering e pertencia aos clubes aqui da zona e andava em torneios e coisas assim, portanto já havia uma espécie de uma cultura de participar nestes jogos de hobby. Mas foi mais ou menos em 2009, penso que foi mesmo em 2009, a primeira vez que fui à Leiria Con. E na altura foi mesmo um abre-olhos para uma nova realidade que eu desconhecia totalmente, nunca imaginei que os jogos de tabuleiro pudessem ser isto que são hoje. Portanto, eu comecei por fazer aqueles vídeos mais toscos, alguns até a segurar o telefone na mão e tal, coisas, pronto, que na altura parecia que até fazia sentido e hoje vejo quão ridículo isso é e absurdo, mas acho que faz parte do próprio processo de evolução. E ao longo destes anos, e tendo em conta que o canal do YouTube faz 3 anos, eu decidi fazer aqui um conteúdo especial para comemorar estes 3 aniversários. E fui buscar, por exemplo, 3 jogos que mais me surpreenderam nestes anos de hobby. E então, o primeiro jogo foi o Seven Wonders. E o Seven Wonders foi o primeiro jogo que eu joguei na Leiria Con a sério. Porque das primeiras vezes que eu fui, ia só visitar para ver o que é que havia, o que é que estava à venda, o que é que se ia jogando na mesa. E foi só, talvez em 2011, salvo erro, que eu joguei o primeiro jogo mesmo na Leiria Con. Das outras vezes ia para visitar, não tanto para jogar. E em 2011 joguei, e o primeiro jogo que eu joguei lá foi o Seven Wonders. E ele causa-me tanto impacto na altura, para já porque me fez lembrar aquilo que eram os jogos que eu jogava, dos quais eu tinha experiência, sendo que um deles era o Magic the Gathering, e uma das coisas que eu gostava muito do Magic the Gathering eram os drafts, especialmente os drafts que fazíamos à sexta-feira à noite, que é uma coisa muito típica do Magic the Gathering. E esse jogo veio-me proporcionar essa experiência através de um jogo de tabuleiro, sem ter que estar constantemente a comprar os tais packs de cartas para ter essa experiência. E fez-me isso depois juntando também uma coisa que eu gostava muito nos jogos, que era a gestão de recursos e a noção de estar a construir algo. Portanto, o Seven Wonders foi uma coisa marcante. Também, como era um jogo que dava para jogar a 7 jogadores, permitiu-me fazer disso uma atividade para convidar outras pessoas e para ser uma atividade social. E também porque o jogo está associado a esta ida à Leiria Con, aquilo que me fez começar a comprar mais jogos. Também porque uma vez que eu estava em Paris, porque eu costumo ir lá com regularidade porque tenho lá a família muito direta, portanto vou lá várias vezes por ano, e estava eu a passar na zona da Sorbonne, para quem conhece, conhecida tipo faculdade da Universidade de Paris, de uma das universidades de Paris, que aquilo é muito grande. Eu ia lá a passar, por algum motivo, tinha ido ver lá qualquer coisa, e deparei-me que em frente, na esquina, estava uma loja que na montra tinha o Seven Wonders. E eu fiquei espantado,
porque pensei, mas será que existem lojas que vendem só jogos de tabuleiro? Eu nem sequer fazia ideia disso na altura. Isto deve ter sido ainda em 2011, portanto deve ter sido pouco tempo depois da Leiria Con, provavelmente na Páscoa, uma coisa assim, quando eu tinha ido lá a Paris. E deparei-me com o jogo, entrei na loja e fiquei abismado. Estava na Jeu Descartes, que é uma das lojas mais antigas de jogos de tabuleiro de França, e a loja é impressionante, tem desde os jogos do mercado de massas até jogos de puzzles e jogos mais tradicionais e versões de xadrez e de versões de póquer e essas coisas todas, e jogos de destreza. Mas depois, quando eu deixo a cave e vejo que toda a cave era dedicada a jogos de tabuleiro, os jogos de estilo europeu, os jogos de estilo americano, que eu depois percebi as diferenças na altura, passado uns tempos. Na altura para mim ainda era tudo jogos, os jogos de guerra, os jogos de miniaturas, todas essas coisas. E eu percebi-me e fiquei fascinado e comprei logo de imediato o Seven Wonders, e depois foi esse jogo que eu comecei a usar de um ponto de vista mais social, com família e amigos. E depois também foi essa ida a essa loja, por causa do Seven Wonders, que me fez ir procurar todas as outras lojas que existiam em Paris, e eu descobri que existiam muitas lojas deste tipo, muitas até perto, e até depois acabei por fazer um texto para o blog com um percurso que vocês podem fazer se alguma vez visitarem a cidade de Paris e quiserem andar nesta zona que fica perto da zona de Notre-Dame, no Quartier-Latin, que é uma zona que ainda tem alguns traços da cidade medieval, que tem muitas lojas interessantes sobre imensas coisas, sobre livros, sobre discos, sobre produtos antigos, sobre produtos de cultura geek também, banda desenhada, miniaturas, etc. Esta é uma zona muito agradável da cidade que eu gosto muito, portanto fiz esse percurso se quiserem ver também. Um outro jogo que me marcou muito também foi o Western Legends. Foi mais um jogo que eu joguei na Leiria Con, e está há 3 anos, salvo erro, já não tenho bem a certeza, mas foi um jogo que me demonstrou que eu posso gostar de outros jogos que não sejam propriamente Eurogames. Isso também foi bom, também foi mais um modo de expandir e de abrir aqui as novas perspectivas de jogador, mas também foi um jogo que me permitiu, através daquele jogo, conhecer novas pessoas e permitiu-me conhecer o pessoal do Torre Negra, na área do Ribatejo ali, com o Diogo Trindade e os amigos e a Diana, que me permitiu conhecer esse pessoal, e foi uma experiência fantástica, porque ainda hoje guardo memórias do que é que foi a evolução narrativa desse jogo, e foi um jogo que me permitiu fazer coisas, me levou a fazer outras, e que acabou por criar histórias engraçadas entre nós, e que ainda hoje falamos disso se nos encontrarmos. Portanto, mais um jogo associado à Leiria Con, mais um jogo que permitiu explorar jogos pelos seus elementos de design, pelas suas características e pelas experiências que criam, mas também aproximar e fazer um relacionamento com outras pessoas. Portanto, a dimensão social dos jogos também muito, muito interessante. A outra experiência que também me marcou foi novamente na Leiria Con, e este penso que já foi na última, há 2 anos, 2019, foi quando joguei o Pax Porfiriana. Já falei várias vezes disto. Foi também com um novo grupo de pessoas que eu não conhecia, aliás só conhecia o Jorge, depois fiquei a conhecer todo o resto da malta, e já vieram praticamente todos aqui falar ao canal de YouTube, em várias conversas. Mas porque é que este jogo foi interessante? Para já, um modo de socializar e conhecer novas pessoas, mas foi um jogo que foi tão estranho e tão diferente do que eu estava habituado, ou seja, eu já tinha percebido que podia gostar de jogos que não fossem propriamente Eurogames, através do Western Legends e outras coisas que joguei depois, e com este, o jogo era tão estranho e era já entrar quase nos jogos de guerra, embora não seja bem um jogo de guerra, é ali uma coisa muito especial também, um jogo mais de intriga política, mas de confrontação, mas permitiu-me ter uma experiência que eu já não tinha há algum tempo, que foi uma coisa que me recordou também novamente o Magic, que era aquele fascínio de estar a ver aquelas cartas e aqueles elementos e não os compreender propriamente, mas ter o fascínio e ter a motivação e quase o desejo de querer explorar aquilo e ver como é que fazem, o que é que acontece, quais as interações com os outros jogadores, aquilo que o jogo proporciona, porque era uma novidade tão diferente daquilo que eu estava habituado. Portanto, este foi mais um jogo que eu adorei jogar, e foram estas 3 experiências que acho que foram muito importantes para mim, porque todas elas levaram a coisas novas e diferentes, todas têm um aspecto social, e depois, se eu refletir hoje também, todas estiveram associadas à Leiria Con, sendo que a Leiria Con para mim foi mesmo muito importante nesta entrada do hobby. Por isso eu estou mesmo com muita vontade de poder voltar àquela realidade que acho que é única em Portugal e também única no mundo, porque acho que é uma convenção muito especial e muito diferente daquilo que vai existindo. A outra secção que eu quero falar são de mais 3 vídeos
que me deram especial trabalho ou geraram experiências também estranhas ao serem feitos. E o primeiro deles foi o Braço Birmingham. Porquê? Para já, eu estava com receio de fazer este vídeo primeiro, porque é um jogo complexo. É um jogo difícil, de alta complexidade, e que só se não tivermos consciência das nossas limitações é que vamos achar que vai ser fácil fazer uma coisa destas. Portanto, eu estava com muito receio de fazer o vídeo, porque é um jogo que eu gosto muito e não queria passar uma imagem errada do jogo, ou que não fosse minimamente aceitável para aquilo que o jogo é. E eu fiz o tutorial e depois de ter gravado, apercebi-me, depois de 1 hora e tal, porque demorou cerca de 1 hora e tal a gravar aquilo, que tinha gravado sem som. O que fez com que eu tivesse que gravar tudo novamente. Mas também acho que contribuiu para o vídeo ficar melhor. O que depois também me fez refletir que isto dos tutoriais e análises, nós até devíamos fazer uma primeira ensaio e depois fazer novamente. E tentei começar a fazer isso já de um ponto de vista quase mental. Não a fazer um guião, mas fazer tópicos e fazer uma organização daquilo que eu quero falar, e isso tem-me ajudado a fazer alguns tutoriais, especialmente de vídeos mais complicados. Portanto, isto foi um vídeo que me deu uma trabalheira, mas foi, e que teve uma asneira pelo meio, um erro técnico, mas que contribuiu para evoluir na própria abordagem dos tutoriais e análises. O outro vídeo muito estranho, que também foi uma experiência esquisita, foi nos vídeos das notícias falsas, que nós temos aqui no canal do YouTube, que é um vídeo de humor, não é uma coisa séria. Foi quando eu decidi fazer um dos vídeos sobre as notícias falsas, depois tem uma parte de entrevistas, e foi a entrevista à mãe do Meeple. O que é que isto me fez? Eu tive de ir filmar posterior para um parque público para encontrar uma árvore para poder fazer então o tal vídeo. E isto foi um bocado estranho estar com pessoas a ver à volta a ver-me fazer o vídeo, mas depois também tive que fazer outros semelhantes a deste tipo de coisas. O outro vídeo que também foi uma experiência bastante caricata, pelo menos para mim, foi aquele stop motion que eu fiz do gol do Éder, que deu a Portugal o campeonato da Europa de futebol. Foi uma coisa que deu muito trabalho, tive de criar o campo de futebol, tive de imaginar os planos que ia fazer, depois tentar simular com componentes de jogos toda a ação que seria desenrolar e depois montar e fazer o vídeo. Foi uma coisa que deu bastante trabalho a fazer e eu acho que ficou com um aspecto curioso. Foi uma coisa que eu não aprofundei depois muito os stop motions, mas foi uma forma de fazer também uma coisa criativa aqui para o canal. Depois, outra secção que eu vou falar, portanto falei 2 secções até agora, até a terceira agora, que tem depois também 3 componentes, portanto existe aqui quase que uma lógica organizativa disto, para tentar justificar aqui os conteúdos, não é? Uma boa desculpa. Mas a outra secção são de jogos que eu gostava de fazer tutoriais e análises e ainda não consegui por algum receio ou porque ainda não joguei os jogos. Ainda não consegui fazer do Lisboa, é um que eu quero fazer assim que possível e até gostava de saber a vossa opinião para saber se vale a pena realmente investir nisto, porque é um tipo de tutorial que me vai obrigar a ter algumas preocupações cuidadas, tenho que ir rever todas as regras e tenho de ir encontrar uma mesa o suficientemente grande para eu poder ter o jogo e poder montar as câmaras de várias maneiras para conseguir apanhar tudo. E só isto vai-me gastar quase uma tarde inteira, uma manhã inteira a fazer isto, portanto é uma coisa que eu tenho de planear com cuidado. O outro vídeo que eu queria fazer era do Roads and Boats, porque é um jogo de Splotter, o Roads and Boats, que é um jogo bastante conhecido e que teve agora a edição de 20º aniversário, salvo erro. Um jogo pesadão, um dos primeiros jogos que me explorou bastante aquela noção de jogos em que nós acumulamos coisas e depois convertemos recursos em várias coisas mais desenvolvidas e mais valiosas e assim vamos criando quase um motor de produção que se vai converter em pontos de vitória e vai dar, lá está, a vitória aos jogadores que conseguirem fazer isto melhor. Mas é um jogo também com alguma complexidade, que vai ocupar muita área de mesa, que eu vou ter que estudar muito bem as regras, sendo que eu ainda nem sequer joguei o jogo, portanto tenho que o jogar várias vezes e este é um dos que eu gostava de fazer. O outro que eu gostava também de fazer é o Feudum, que está mesmo aqui, porque já joguei 4 ou 5 vezes, mas ainda tenho imensas dúvidas, porque é um jogo tão estranho, e eu gostava de fazer um tutorial e análise decente para este jogo também, tendo todas as expansões juntas, e podendo falar também do Alter Egg, que é outra expansão que vem adicionar mais cartas. Portanto, todas estas coisas eu gostava de abordar tudo de uma só vez, e poder explorar bastante bem aquilo que é um jogo também que é bastante estranho, e também queria vários tipos de experiências, um jogo com uma complexidade também muito elevada. Outras coisas que eu acho que devia de falar aqui, uma vez que estou a falar quase deste resumo do que foram estes 3 anos. Isto ensinou-me imensas coisas. Para já, ensinou-me
ensinou-me, quer dizer, não quer dizer que eu tenha aprendido bem, mas pelo menos fiquei com mais consciência disso, de que as expressões faciais que nós fazemos aqui nos vídeos são muito importantes. Uma das coisas que me disseram inicialmente é que, bem, então mas os vídeos que tu fazes, pelo menos nos primeiros, estás sempre com um ar tão sério, nem pareces tu, porque tu quando falas de jogos falas com tanta emotividade, com tanta expressão, tu não consegues transmitir isso para os vídeos. E eu pensei nisso e de facto se calhar era mesmo verdade, eu estava tão sério, tão fixo, tão rígido nos primeiros vídeos e eu depois tentei ficar o mais natural possível. E isto foi um processo de aprendizagem porque é muito estranho, provavelmente quem nunca experimentou não tem essa noção, é muito estranho estarmos a falar para uma câmara, que é uma coisa fixa, é quase um monólogo, é quase como se estivéssemos a falar ao espelho e isto até pode levantar algumas questões de narcisismo e de egocentrismo, não é? Portanto, estamos a falar connosco mesmo e alguém que se entusiasma a falar consigo mesmo pode ter algumas patologias até associadas, mas é uma coisa que se vai treinando e porque eu quando estou a falar agora com a câmara, imagino que estou a falar convosco, com as pessoas que seguem aqui o canal e depois isso é uma coisa que se transmite depois para a parte dos comentários. Isso foi uma das coisas que me motivou e que eu gostei muito de entrar nesta aventura porque permitiu fazer esta interação e esta comunicação com outras pessoas, que me permitiu aprender imenso, porque muitas das pessoas que vão comentar por vezes sabem até mais de jogos do que eu e vão-me explicando certas coisas e vão partilhando outras coisas que depois me permitem dar o salto para outras realidades. Portanto, isto foi uma aprendizagem imensa e imensamente interessante. Também foi uma forma de aprender um pouco mais sobre a técnica de edição de vídeos, da produção dos próprios vídeos, porque depois, à medida que nós vamos fazendo, vamos querer investigar mais e perceber como é que se faz melhor. E às vezes também inspirando nos outros canais de YouTube que fazem isto muito melhor que nós. E eu fui-me obviamente inspirando nos outros que faziam isto de um modo mais profissional, mais cuidado, que tinham outros meios, outra experiência, outros conhecimentos. Isso também foi uma forma de aprender. Mas também foi uma forma de gastar algum dinheiro, porque eu acabei por ter que desviar às vezes algumas das... porque o dinheiro não estica, não é? O nosso orçamento é o que é. De desviar alguns desses recursos para ter que comprar, por exemplo, câmaras melhores, microfones melhores, iluminação do espaço, essas coisas todas, os tripés. Portanto, foi uma parte do investimento que, no meu caso, eu acho que compensou muito, até porque estes vídeos depois têm aberto imensas portas para outras coisas, quer para colaborar com a própria indústria dos jogos, quer para ter outros conhecimentos e relacionar com outras pessoas e divulgar alguns tipos de trabalhos, uma vez que eu uso também os vídeos agora para apoio às minhas investigações e aos meus projetos de serious games, ou seja, a aplicação de jogos para contextos sérios e para objetivos que são associados aos próprios projetos e que os jogos facilitam a atingi-los, criando mais envolvimento e potencial das pessoas chegarem a esses objetivos por elas mesmas, participando em sistemas interativos, que são jogos, lá está, sistemas interativos definidos por regras e mecânicas que se relacionam com os nossos objetivos. Portanto, isto tudo permitiu-me fazer também isso. Portanto, foi uma coisa que eu tenho de agradecer, ainda que não sirva para ganhar dinheiro diretamente, é uma coisa que tem sido muito importante na minha vida e na minha atividade mais recente dos últimos 3 anos. Este período de pandemia também foi especial, porque já lá vai um ano disto, porque também teve que desenvolver outro tipo de competências. Foi ainda mais tentar tirar o máximo de partido do espaço, tentar ser obrigado a ter que planear tudo ao mais ínfimo detalhe para conseguir ter o espaço e o tempo para fazer os vídeos. Às vezes mudando de divisão, tendo que aproveitar a luz natural, tendo que configurar a luz, tentando insonorizar as divisões, tentando ter que por vezes fazer os vídeos com várias pausas e em vários momentos para poder conjugar com a família, que vive também no mesmo espaço e que é obviamente a prioritária. Portanto, tudo isto foi um grande desafio e também este período de pandemia veio reforçar aqui outra vertente, que é o facto de ter começado a apostar bastante em conteúdos relacionados com conversas e conversas que eram feitas online, por exemplo, o que também foi uma forma de explorar também essas ferramentas, que hoje em dia todos usamos do ponto de vista profissional, mas convertê-las também aqui para o formato como ferramentas úteis, sendo ferramentas úteis aqui para o próprio canal. Portanto, tudo isto também foi depois também uma forma de aproveitar estas ferramentas de streaming, este tipo de coisas, para depois também fazer uma coisa que eu sempre gostei e que foi um dos objetivos, que era fazer este relacionamento com a comunidade e conversar e partilhar também coisas que muitas outras pessoas andavam a fazer em várias atividades relacionadas com o hobby dos jogos de tabuleiro e trazê-las aqui para o canal e tentar dar alguma estrutura e poder partilhar para que possam seguir também aquilo que estas pessoas vão fazendo, que são muito, muito interessantes também. E basicamente isto tem sido um processo muito
muito agradável, tenho adorado fazer isto. Apesar de ser trabalhoso, de por vezes uma pessoa pensar, bem, será que vale a pena estar a fazer isto? Porque nós temos que planear as coisas que vamos fazer, temos que pensar em tudo bem, temos que garantir que o canal de YouTube e estas plataformas têm conteúdos regulares, porque senão os algoritmos e essas coisas todas dão-nos cabo da pouca capacidade de expansão e da pouca propagação que nós podemos ter, porque mesmo assim isto é um hobby, é uma coisa muito reduzida. Se comparássemos com outros canais de YouTube, isto é quase residual, é insignificante, mas eu acho que é uma coisa importante continuar a fazer, porque é uma paixão que tenho por este mundo e porque tenho noção que está em crescimento e que posso dar algum contributo, nem que seja para demonstrar que outros podem fazer muito melhor. E eu acho que isso já é um contributo relevante e eu espero que tenha pelo menos essa utilidade e eu cá continuarei a tentar dar esse contributo, essa participação, porque acho que podemos ter coisas também muito interessantes na nossa língua e também me tem surpreendido que estes vídeos têm chegado também ao Brasil, que tem também muito mais experiência, coisas muito mais desenvolvidas, canais com muito sucesso, e eu fico também surpreendido e de poder participar nesta dinâmica global que muito me tem motivado também para continuar a fazer estas coisas. Eu cá continuarei e fiquei sempre disponível para ver as vossas sugestões de coisas que eu posso vir a fazer no futuro, claro, sempre limitado pelas minhas competências e limitações e recursos e tempo que tenho, mas eu tentarei dar resposta a isso. Houve pessoas que pediram várias coisas e eu vou considerar e vou ver se as consigo eventualmente fazer. E obviamente podem sugerir coisas novas. E acima de tudo queria agradecer a vocês que vão seguindo estes vídeos, que vão vendo, que vão comentando, que vão partilhando e divulgando também por vezes, que para além da paixão pelos jogos, esta paixão de participar num hobby em que a comunidade é tão importante é essencial para isto continuar a fazer sentido. E isto para mim tem feito muito sentido, já lá vão 3 anos disto, é para continuar e acima de tudo, obrigado pela vossa paciência. Então vá, adeus!